Estamos começando a nossa aula inaugural, nosso aulão, o poder das suas palavras. Aguardando as mulheres entrando. Quem for entrando aí já coloca o seu nome, sejam todas muito bem-vindas. Débora já entrou, seja bem-vinda, Débora. Entrou nos 47 do segundo tempo, Débora. Marissandra Soares, seja bem-vinda. Boa noite. Quem mais for entrando, vai colocando seu nome. Nossa aula inaugural. Eu vou interagir agora no começo, mas depois eu vou tocar o assunto, tá, mulheres? Mulheres queridas, muito especiais. Quero que vocês saibam, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Vocês estão aqui, convidando vocês para vir para minha casa, né? Aqui no aconchego da minha sala, para compartilhar esse conhecimento com vocês. Oi, Lídia! Tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho, né? Tá entrando, entrou mais alguém ali. Acho que a Rose. Entrou, Rose? Vai colocando o nome. Lembrando que a nossa aula é bem interativa. Eu vou estar aqui falando, vocês podem fazer algum questionamento, algum comentário. Na medida do possível eu vou retribuindo vocês. Já vamos começar a nossa aula. Olha só! De Capão da Canoa, Rosemary Prates. Logo eu tô aí, né, Rô? Vamos ver quantos minutos, já vamos começar. Então vamos lá, né, mulheres? Olá, muito boa noite, muito boa noite. Já vamos começar então ao início da nossa aula, o poder das suas palavras. Sejam todas muito bem-vindas a esse espaço que é só nosso. Somente nós temos acesso a esse conteúdo, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês esse módulo, o poder das palavras. Ele faz parte do treinamento Destrave e Fale a sua mensagem para o mundo. É um treinamento exclusivo para mulheres multipotenciais, né? Então, esse conhecimento tem sido libertador para a minha vida durante muitos anos, como também para várias mulheres que têm passado ou por mentorias, ou por treinamentos, ou cursos, que têm sentido o impacto através desse conhecimento que é como se fosse algo revelador, que vai confrontar, de certa forma, a vida de vocês, a ideia, a metodologia, a mentalidade de vocês. E melhor que isso, gente, esse conhecimento sendo bem utilizado, bem assimilado, vocês levarão para sempre para a vida de vocês, certo? Então aqui começa o poder das palavras, quero falar um pouco sobre mim, para que vocês conheçam, né, quem eu sou. Bem, eu sou Fábia Pereira, eu tenho 48 anos, eu tenho mais de 25 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento humano, então desde muito, até mais tempo que isso, é mais de 30 anos, mas assim, propriamente como liderança, já atuando, 25 anos. Eu sou professora de formação
Atuei 10 anos como empresária na direção do ramo de ótica, como palestras e treinamentos e colunismo. Também eu fiz cinema e fiz TV, por esse motivo eu treino no Destrave a voz, a entonação, a imposição de como usar uma dicção mais apropriada. Então, também, logo depois eu fiz coach, sou practitioner em PNL, ou seja, profissional de programação neurolinguística, e também sou estrategista digital. Estou colocando para vocês entenderem por que eu estou aqui e para entenderem a bagagem que a gente tem. Sou estrategista digital através do marketing digital. Trabalho também com posicionamento de imagem, a questão da experiência em foto. Então, quase como um profissional branding, né? Eu faço a pessoa entender que ela é uma marca, que você é um produto também, que você está a todo tempo falando do seu produto. E agora, no final, estou fazendo pós em neuropsicologia, certo, pessoal? Então, vamos ao que é o mais importante. Vamos largar os canudos agora. Eu jogo os canudos no chão, porque isso não é o que importa para vocês. O importante é o que eu faço hoje. Eu ajudo mulheres. Sim, eu faço com que uma mulher supere o medo, a dificuldade que ela tem de falar, o medo que ela tem de expressar o seu conhecimento, não apenas num grupo de pessoas, mas também em público. Agora, principalmente, as pessoas têm solicitado muito para lives. Então, eu ajudo mulheres a superarem essas travas, esses medos que as bloqueiam. E essa habilidade da comunicação que eu ajudo elas a terem, ajuda elas a ir muito além. Por quê? Melhora muito os relacionamentos, não só pessoal, mas também profissional. Fortalece o network dessa mulher e alavanca os seus negócios, fazendo o seu negócio ser ainda mais produtivo. Então, essa hoje é a minha missão. Ajudar mulheres realmente a entregarem a sua mensagem com a sua voz para o mundo com segurança, autoridade e naturalidade, que é isso que as mulheres buscam hoje. Então, esse módulo, o poder das palavras, está dentro desse curso que eu estou dando de presente para vocês gratuitamente, para que vocês conheçam um pouco e saibam como a gente tem tudo nas nossas mãos. Hoje está tudo no nosso controle. Certo? E a promessa do nosso treinamento, da nossa aula, o poder das palavras, qual era a promessa? Quando eu comecei a fazer os vídeos, quando eu comecei a mandar as mensagens, eu dizia para as mulheres: se você não consegue controlar seus pensamentos, você se sente muito fragilizada, com medo, você não consegue se expor, você trava. Aí eu disse o quê? Eu vou te apresentar o poder. Não era isso? Eu dizia, eu vou te apresentar o poder através das suas palavras. Tá, então quer dizer que a Faria falou que eu não consigo me controlar, mas eu tenho um poder. Existe um poder que vai fazer eu ter esse controle e que eu aciono ele através das palavras? Exatamente. E é isso que nós vamos explicar hoje. Com certeza eu quero passar para vocês um conteúdo, não vai ser superficial, ele vai ser com uma profundidade grande. Por isso que eu peço que vocês fiquem atentas a esse conteúdo, tá? Então nós vamos falar agora sobre o nosso cérebro, né? Tudo começa quando eu falo que eu tenho poder nas palavras, eu tenho um poder que eu aciono com as palavras. Aonde está esse poder? Ele está em algum lugar. Ele está no cérebro, no nosso querido cérebro. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. O nosso cérebro, ele pode ser o seu maior amigo. Ele pode ser aquele que te dá soluções, que te dá alternativa. Quando você está numa enrascada, ele te dá um escape. Sim, porque nós somos muito criativas. Nós conseguimos tanto criar o problema como solucioná-lo. Isso é fato e é científico. E até nos conforta de certa forma, né? Mas se eu não souber dominar, controlar o meu cérebro, ele vai me controlar. Você pode pensar assim, como eu tenho o controle sobre a minha vida, eu sou livre, eu faço o que eu quiser, Fábio. Mas o fato é que o nosso cérebro, ele tem vontade
própria. E por esse motivo a mensagem aqui é a seguinte: se você não controlar a sua mente, o seu cérebro, ela vai controlar você. É aqui que a gente entra nesse âmbito de nós nos limitarmos a não ter o poder, a não ter controle sobre sentimentos, sobre dor, sobre força, sobre resistência. Entendem? Então aqui eu explico que tudo acontece na minha mente. É aqui que eu crio a minha realidade. É aqui que eu projeto o meu futuro. É na mente que nós geramos os sentimentos. A mente, ela atrai um tipo de comportamento. Vocês entendem que o jeito que vocês é porque foi gerado na mente o seu tipo de comportamento. Se você é agressiva, se você é uma pessoa mais calma, se você é explosiva, tudo isso foi gerado na sua mente. E, consequentemente, eu também trago o quê? Os meus resultados. Resultado hoje é a palavra da moda. Se fala em foco a todo tempo, né? Você tem que ter foco para ter resultado. Quem nessa vida não quer resultado? Todos nós queremos. Mas quantas vezes a gente não tem o resultado que a gente quer e tá tudo errado? Seja na sua área emocional, seja na sua área profissional, na sua área espiritual, parece dar tudo errado, que é tudo contra. Mas é que tudo está começando aqui. Quando eu me torno totalmente frágil, tudo começa aqui. Exemplo, já aconteceu com vocês, eu tenho certeza que todas vocês já passaram por essa experiência, de agirem de uma forma, falarem algo, reagirem de uma maneira e depois pararem e pensarem como eu fui fazer isso. Né? Quando nós fazemos encontros de imersão, quando temos grupos presenciais, a gente sempre sugeria para as pessoas fazerem até um teatro. E era inacreditável o que as pessoas faziam. E eu mesma também participei. Tá, Fábia, por que acontece isso? Por que muitas vezes a gente diz assim, puxa, por que eu falei isso? Por que eu não aproveitei a oportunidade? Por que chegou na hora e eu não fiz o que eu tinha que fazer? Eu não falei, puxa, eu estudei tanto. Quantas pessoas falam isso? Fábio, eu estudo, eu conheço o conteúdo, vendedores, eu chego na hora, eu travo. Por que acontece isso? Porque é como se fosse um sequestro emocional. É que o seu cérebro está condicionado a controlar os seus movimentos, a controlar as suas ações. E também controla tudo que você, as suas reações que você tem. Então, antes de eu falar para vocês, mulheres, como você aciona o poder, é quase como se eu pegasse uma ferramenta muito poderosa. Sabe aqueles filmes que a gente vê que tem raio laser? É quase como se eu pegasse uma ferramenta, uma arma, e desse na mão de vocês sem vocês saberem o que fazer com essa ferramenta. Então, antes de eu entregar para vocês o segredo de como acionar tudo na mente de vocês, primeiramente a gente vai fazer como se fosse uma limpeza no nosso cérebro, para que você possa direcionar para onde que você vai mandar esse poder, para que você não perca tempo nem energia. Então, quando acontecem essas reações, é porque o seu cérebro, o nosso cérebro, tomou o controle das nossas atitudes. Então, para que vocês entendam isso, eu quero explicar agora cientificamente como funciona o nosso cérebro. Ele tem dois lados. Ele tem o lado primitivo e tem o lado sábio. O lado primitivo, ele é aquele que ele procura a todo tempo ver um erro. E já é de fábrica isso. Esse lado primitivo é dos nossos ancestrais, do homem, o primitivo mesmo, que ele saía e ele sempre via um perigo, ele estava sempre se defendendo, fugindo de um predador, ele buscava a sobrevivência. Esse é o lado mais forte, é o lado que nós nascemos, o lado primitivo. Então, é nesse lado primitivo que nascem os sabotadores, é o lado crítico. Esse lado primitivo, ele veio lá da nossa infância. Ele veio da nossa infância, quando você era criança, quando você
tinha muita crítica, que era mais focado na crítica, quando você errava e era muito criticada, quando você precisava ser perfeita, você precisava ter uma boa nota para você ser amada. Então, existem no nosso treinamento de Strave, nós trabalhamos todos os sabotadores. Quem está entrando aí, a Adriana também foi aluna de Strave, entendeu muitas coisas da vida dela. Então, esse lado primitivo, ele alimenta um sabotador, que é ele que domina os nossos sentimentos quando você não está consciente. Daqui a pouco eu vou explicar como você pode desenvolver o outro lado. Entendem, mulheres? Então, eu não vou passar o poder ainda antes de você entender por que você vai usar o poder do lado certo. Então, falando do lado primitivo, quando você precisa fazer algo que vai te desafiar, ele não vai te incentivar. Ele não vai porque ele sabe que você vai ter que dormir mais tarde, que você vai ter que se esforçar mais, que você vai ter que pensar mais. Então, esse lado do cérebro primitivo, tudo que exige muito esforço, ele não te incentiva. Para provar para você, mulher, que existe uma voz dentro de você, que não é você, que é o cérebro, que ele tem vontade própria, como eu coloquei ali, se você não controlar, ele vai controlar você, é aquela voz que quando você levanta, você sabe que tem um compromisso, mas aquela voz que diz para você ficar mais um pouquinho na cama. Às vezes tu pensa assim, eu sei que eu tenho que levantar, mas por que o meu corpo não consegue levantar? É porque ele tem mais força do que o teu lado de sabedoria. É aquela voz, são coisas bem simples que eu vou falar para vocês, mas para que vocês entendam essa frase aqui, que ela é real. Por que tu tem que treinar teu cérebro? Aquela voz que diz para você, se você está de dieta, você quer emagrecer 5 quilos, mas aí você vê a sobremesa e você sente a vontade de comer. É o lado primitivo. Ele vai contra os teus princípios. Então, para resumir para vocês, que vocês entendam, cada vez que vocês ouvirem uma voz que é contra aquilo que você se propôs a fazer, vocês vão entender isso. Que o lado primitivo, ele quer que você simplesmente sobreviva. Respire, durma, que você descanse, que você caminhe, só isso. E o lado sábio, que é o lado que vocês estão desenvolvendo hoje, que nós desenvolvemos ao longo da vida, ele quer que você seja feliz. Então, eis a pergunta: o que você quer? Sobreviver ou ser feliz? Você pode pensar, claro que eu quero ser feliz, né, Fábia? Então, agora a gente vai entrar nesse caminho de desenvolver o lado sábio do cérebro, certo? Agora, quando eu falo para vocês em desenvolver o cérebro, vem aquela frase assim, Fábio, então quer dizer que eu posso controlar o meu cérebro. A palavra controle. Pensem comigo, como assim controlar? É possível? Há algumas pesquisas científicas que dizem que não, você não pode controlar os seus pensamentos, são muitos pensamentos. Realmente, desde o dia 15 de março, mulheres, o que aconteceu, que veio essa ordem mundial que todas as pessoas precisariam ficar nas suas casas, trancadas, que você não poderia sair a não ser de máscara, onde a humanidade inteira foi impactada, chegando no Brasil em março. O que isso veio nos mostrar? O que isso veio nos dizer? Que nós não temos o controle de absolutamente nada. Depois dessa questão da pandemia, hoje eu já não posso dizer para vocês assim, olha, você faz isso, que se você fizer isso, você vai conquistar aquilo. Hoje a gente não tem mais essa segurança. Ninguém, nem o governo, nem a ciência, nem os físicos, cientistas, ninguém, eles já se conscientizaram que ninguém pode dizer assim, ó, ano que vem vai acontecer tal coisa. Não existe mais certeza de nada e nem controle. E agora, o que eu faço? A única certeza que você pode ter, o único controle que você pode ter, mulher, é da sua mente. O único controle. E é isso que nós estamos aprendendo hoje.
controlar a sua mente para desenvolver o lado sábio da inteligência emocional, para se manter em equilíbrio. Hoje as empresas, a própria Magazine Luiza, a Luiza Helena Trajano, numa palestra que eu participei, que ela estava dando, ela falou que hoje o ponto mais importante das equipes, das empresas, é a inteligência emocional, é líderes que tenham inteligência emocional, que saibam lidar com os problemas, até mesmo essa questão, senão tu desequilibra tudo, toda a equipe. Então, o que eu faço, Fábio, então, nesse momento que eu sei que ninguém tem mais controle de nada, o que eu posso fazer? Controlar a minha mente? Isso. A frase é a seguinte: sai a questão da mente, de você controlar e vem. Nós podemos ter a uma coisa só, atitudes que nos preparam para qualquer possibilidade futura. Então gravem atitudes e preparo. E isso começa na nossa mente, certo? Então, como eu tomo atitude? Como eu posso tomar uma atitude? Quando eu tenho o controle, pelo menos da minha mente, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E como eu posso fazer para desenvolver a minha mente? Primeira coisa que nós vamos falar agora é sobre uma palavra bem falada, bem batida. Eu prometo para vocês que não vou falar mais do mesmo. Eu tenho certeza que o conteúdo aqui é um conteúdo diferenciado, não é o mesmo que vocês têm assistido, têm ouvido, que também para mim foi impactante. Existe muita confusão na cabeça das pessoas com relação ao conceito de propósito de vida. Digamos que muitas passam a vida toda querendo descobrir o seu propósito. Sabe por quê? Porque existem dois propósitos, o primário e o secundário. Vamos começar pelo secundário. Secundário é o tipo de contribuição que eu dou nesse mundo. É o que eu faço para as pessoas. O secundário é a maneira como eu sirvo o meu próximo, sabe? A sua atividade, o seu trabalho, a sua profissão é um propósito secundário. É o que você vai fazer durante a sua vida toda, porque o nosso trabalho tem que ser prazeroso, tem que ser como um propósito de vida, porque senão você vive menos. Você não tem satisfação naquilo que você faz. E a gente precisa disso para viver. Muito bem, se esse é o secundário, qual é o primário? O primário é encontrar o seu verdadeiro eu, a sua essência. Eu não estou falando besteira aqui, né? Vocês sabem disso, que a gente passa uma vida inteira querendo saber quem a gente é. Eu sei que vocês estão interessadas no poder, o poder das palavras. Fábio, eu quero ter poder, eu quero ter autonomia, eu quero ser uma mulher poderosa, uma mulher que fala com segurança. Eu sei, mas antes de você ter esse poder, você precisa saber para que você vai usar esse poder. Você precisa saber que mulher você vai fortalecer com esse poder. Será que você está vivendo o eu certo ou o eu falso? Nós vamos falar sobre o eu. Então o propósito, o secundário é o meu trabalho, é o que eu faço como contribuição, certo? E o outro propósito, que é o primário, é você identificar a sua verdadeira natureza, que é o seu verdadeiro eu. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que eu vivi, eu tinha estudado há muitos anos atrás sobre Sócrates. Sócrates, há 2.400 anos, ele dizia que ele ouvia uma voz interior. Imagina quanto tempo atrás ele dizia que ouvia uma voz interior, sabe? Que dizia coisas boas para ele. E ele foi considerado por Platão um dos homens mais justos da sua época. E olha o que Sócrates disse, vocês devem ter ouvido em algum lugar. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a chave do universo e o conhecimento dos deuses. Calma aí, não estou falando nada de espiritualidade. Entendam que naquela época eles usavam esse tipo de comunicação, esse tipo de tradução. Passado algum tempo, quando eu entrei para o seminário em 2014, Rema, que ele é de Oklahoma, quando nós tivemos uma profundidade nesse conhecimento de conhecer-se, né? E
seminário Rema, ele tem como lema a palavra falada. Foi ali que eu entendi a explosão das nossas palavras. O impacto que causa na nossa vida e em toda a nossa geração. E no Rema a gente conseguiu estudar sobre isso, sobre a voz que ele dizia, que é a voz que você escuta, que é a voz do Espírito. Todos nós temos uma voz de Espírito. Fábia, tá falando coisas de religião? Não, não tem nada de religião. Independente da sua crença, você precisa lembrar que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, todas as pessoas, os palestrantes, Tony Robbins, todo mundo está falando nisso. Porque agora, nesse período que nós passamos de pandemia, nunca se falou tanto no mundo espiritual, na alma, em você se alimentar, em você se manter firme, em você cuidar da sua mente. Nunca se falou tanto. Então, falando de Sócrates, comparando com a Bíblia, depois com o conhecimento, se fala que a gente escuta assim. Preste atenção, você escuta uma voz, que é a voz do teu espírito. Que você é um espírito que tem uma alma que pensa e que habita no corpo. Então aí eu consegui entender, tá, e a chave do universo, Fábio? O que significa do Sócrates a chave do universo? Você consegue abrir as portas de tudo que você quiser no mundo, tudo que você não recebeu ainda, você consegue receber através do quê? De se conhecer. E dos deuses, de tudo que é espiritual, de energias, você consegue ter acesso através do quê? Do seu autoconhecimento. Certo? Então, falando para vocês que eu tive essa clareza, eu tinha muita essa dificuldade de entender essa questão do Sócrates, conheça-te a ti mesmo, e essa voz que ele escutava. Que é a voz do nosso cérebro, mas ela tinha a voz do espírito. Gente, então, falando do eu, propósito, primeiro, secundário é o que você faz aqui, e o primeiro é conhecer o seu eu, a sua essência, a sua natureza, a verdadeira natureza. Então vamos lá, que tipo de eu que existe, Fábia? Qual é o seu eu? A minha pergunta hoje aqui, eu quero perguntar para vocês. Qual é o eu? Qual é a mulher que está aí dentro de você? É a mulher a verdadeira ou a falsa? É tão estranho, né, perguntar isso. Como assim, Fábia? Eu sou verdadeira, eu sou realmente... Eu sou eu sei quem eu sou. Tá muito confuso isso, a questão do autoconhecimento. As mulheres não entendem, as pessoas não entendem muito bem o que significa isso. Bem, para eu lhe responder quem é o verdadeiro eu, quem sabe a gente primeiro descobre quem é o falso. Assim como uma nota de 50 reais. Para você reconhecer a falsa, a verdadeira, não é mesmo assim? Não é assim? Se você quer reconhecer uma nota verdadeira, você precisa saber quem é a falsa. A mesma coisa, uma bolsa de marca, você nunca vai saber qual é a verdadeira se você não reconhecer a falsa. Então vamos começar pelo eu falso. Quem é o eu falso? O eu falso, digamos que ele é uma ideia. Pegue essa palavra, ideia. O eu falso é uma ideia que você criou na sua mente sobre quem você é. É uma ideia que você pensa. Sabe quando alguém diz para você assim, você não faz ideia de quem você é? Essa ideia ela veio através de crenças. O que é crença? Né? Crença é aquilo que você acredita, que foi semeado na sua mente, que foi programado na sua mente durante toda a sua vida. Essas coisas que você acredita sobre você, você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida. Sabe? Ela é, na verdade, como se fosse um padrão de comportamento que você tem, que você criou e você se identificou com esse eu ao longo da sua vida. Então, ajuda a identificar, primeiramente, qual é o eu falso, que é esse é o eu falso que você criou. É uma ideia que você tem. São padrões mentais que você criou e formaram algo que você se identificou. Consegue entender isso? É nesse eu falso que você tem medo. É nesse eu falso que você não acredita que você é capaz. Mesmo quando ganha oportunidade. É nesse eu falso que acha que você não é merecedora.
do amor das pessoas, mesmo que você não faça, se você não fizer algo extraordinário, você não é merecedora, entendem? Então, esse é o eu falso. A minha pergunta é, no final aqui da aula eu vou fazer uma atividade sobre esse eu. Se esse é o eu falso, Fábia, como é que eu identifico o eu verdadeiro? O eu verdadeiro é quando eu consigo me desligar, me libertar desse eu falso. Entendem? É sobre isso que as pessoas não conseguem entender. Esse eu verdadeiro, ele vai buscar a essência dele verdadeira, a natureza dele verdadeira. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fala várias coisas ao longo da nossa vida. A gente costuma dizer várias coisas, por exemplo, que a gente é filha de Deus, que a gente confia que vai dar tudo certo. Não é mesmo? A gente começa a falar várias coisas nesse sentido. Vocês estão me ouvindo bem, mulheres? Estão tão quietinhas? Só a Adriana escreveu ali. Obrigada, Adriana. Entendeu? Entenderam? Então, o eu verdadeiro é essa verdadeira natureza. Eu vou trazer algumas questões para vocês sobre isso. O hábito de falar. Nós temos vários hábitos de falar sobre isso que eu falei agora. Que você acredita em Deus, que você é filho de Deus. Todo mundo fala isso. E será mesmo que você acredita nisso? Não! A gente não acredita. A gente fala por falar. A gente fala isso o tempo inteiro, mas a gente não leva a sério. A gente não leva a sério. Esse eu realmente da natureza divina, ele está muitas vezes apagado. Porque quando você sente medo, quando você sente que não pode, que você não é capaz, porque quando eu falo aqui, esse tema é o tema O Poder das Suas Palavras. Muito bem. Como eu falei para vocês que eu fiz o seminário, quando eu falei ali de Sócrates, que ele ouvia a voz, gente, de Jesus Cristo até Thomas Edison, todos esses homens, eles tiveram acesso a esse poder através das palavras. Começando por Jesus, ele já ensinou, né? Independente se você acredita ou não, ele passou, ele é uma história, existe antes e depois de Cristo, e tem uma passagem que ele diz: eis que eu vos dou poder. Isso é muito sério. Então quer dizer, Fábio, que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho poder. Sim, tem várias passagens que diz isso. Mas eu tenho que primeiro fazer o quê? Resgatar o meu eu, a minha essência natural, a minha essência verdadeira, que é aquela essência que diz que eu acredito que eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filha de Deus, eu posso todas as coisas. Sabe que Thomas Edison falou, ele tentou mais de... Não sei, não vou especificar a quantidade, mais de 10 mil vezes. Alguns falam 10 mil, outros falam 5 mil. Muitas vezes. Ele disse que ele sabia do poder dessa descoberta e ele quis conquistar para que ninguém dissesse depois que aconteceu pela natureza, a ciência que descobriu. Ele quis descobrir porque ele descobriu isso no cérebro dele. Então, quem tem poder não tem medo. Aí que eu entro, vou entrar agora nessa questão do medo, que é isso que eu trabalho com as mulheres. Quem é minha aluna e está aqui sabe isso. É isso que eu trabalho com as mulheres. Sabe por que que você tem medo? O medo vem da sensação de isolamento, de que você está só, do abandono. Talvez você sofreu alguma coisa no passado, aí vem aquele lado cérebro primitivo, mostrar, ó, tu vai ser abandonada, não vai dar certo, tu já tentou. A crítica das pessoas, o medo. E sabe por que vem o medo? Porque você tem um sentimento de abandono, de falta, que você está sozinha, que você não tem ninguém. Agora me responde se o eu da natureza dele, verdadeira, ele vai sentir isso? Ele não vai sentir isso. É o eu falso. Então, assim, mulheres, que esse conteúdo aqui, que não é um conteúdo raso, ele é uma profundidade muito grande científica, é a ciência ligada à fé, as duas se fundem,
Antigamente, ciência e religião eram antagônicas, elas se contradiziam. Até que chegou um momento que a ciência comprova a religião, a fé, as duas se unem. Então as duas estão juntas nesse sentido de que quando você, mulher, tem medo de qualquer coisa, de empreender, de se posicionar no seu relacionamento, de acreditar que a vida para ti vai mudar, é porque você se sente como um fragmento fora. Você sente que está faltando algo, e tá mesmo. Realmente falta algo, que é o seu eu verdadeiro, da sua centelha divina. É quando você esquece que você, não estou falando de religião, você esquece que você é filha de Deus. Puxa vida, a gente não está sozinha aqui. Todas as religiões sabem disso. Uns falam de universo, outros falam, mas é uma só palavra. Quero que vocês entendam aqui, ó, que vocês deixem esse eu, dessa naturalidade, o eu da essência mesmo verdadeira, sair para fora. É o lado sábio do teu cérebro que vai começar a te mostrar assim, peraí, não é bem assim. O lado primitivo, ele aumenta as coisas. O ser humano, gente, vive assim há milênios. Há milênios, buscando algo, buscando uma reação, buscando um motivo para viver, buscando sempre alguma coisa, porque ele está no condicionamento do eu criado, do eu limitado, do eu que ele viveu na infância, do eu que foi sufocado, que não teve uma consciência de quem ele pode ser. Então agora, hoje eu estou passando um conhecimento para vocês, tá? Nós estamos já indo quase no final. Ó, eu até esqueci de mostrar aqui para vocês os slides. Deixa eu mostrar aqui bonitinho para vocês. Eu perguntei qual é o seu eu, né? Aí eu mostrei, tem o eu falso, que é aquele que você, é uma ideia que você cria, que você acha que você é padrão de comportamento, é aquilo que você acredita, que alguém disse para você que tu é assim mesmo e tu acreditou. E tem o eu verdadeiro, o verdadeiro é aquele que vive falando que é filho de Deus, que acredita no sobrenatural, que tudo vai dar certo, mas que na verdade não vive isso mesmo. Tá sempre com medo, tá? Então, depois desse eu aqui, quero falar para você sobre a importância da escolha. Como eu falei, o homem, o ser humano, ele vive há milênios com essa angústia, né? Então, eu estou passando hoje um conhecimento para vocês, mas só que esse conhecimento ele tem que ter consciência. Vocês têm que ter consciência do que fazer com esse conhecimento. Amanhã vai ser outro tipo de aula. Hoje, o que eu fiz hoje? Eu estou abrindo a mente de vocês e mostrando, entendeu? Mostrando, olha ali, ó, aonde é que está o teu medo. Olha ali onde está a tua insegurança. Olha ali onde está a tua baixa autoestima. Olha, aí tu vai direcionar a tua visão e tu vai ver, realmente tá ali. E olha pro teu outro eu, que é o verdadeiro. Que não é o que tu tá criando. Entendeu? Mas para tudo na nossa vida nós precisamos de escolhas. Não é verdade? Escolhas. Fazer escolhas você precisa todo o tempo. A coisa mais difícil para o ser humano hoje, mais difícil é ele ter liberdade de escolha. Estou indo para o fechamento agora. É a coisa mais difícil do ser humano, é ele escolher mudar. Né? Vocês já devem estar cansadas assim de falar, é uma polêmica, que você tem que ter foco, que você tem que evitar a procrastinação, tem que ter consistência, tem que ter disciplina. Vocês escutam isso a todo tempo, é mesmo. Vocês sabem que tem que ter isso e sabem o que é, porque senão vocês nem saberiam que não tem, que vocês não fazem. Vocês aqui sabem, eu me incluo, eu também sei. E talvez em alguns momentos até paguem vários reais, 1.000, 2.000 reais para cursos de treinamento, né? Algumas pessoas vão se identificar. Para quê?
para aprender a ter foco, para aprender a ter o que? Consistência. Mas sabe que, eu pergunto agora, depois de algum tempo, adianta? Tu volta, tu volta ao teu molde normal. Sabe por quê? Porque escolher fazer, isso cabe a mim também. Escolher fazer, mulher, ninguém ensina a gente a escolher. É a gente que decide. É a gente que decide. E como que a gente decide, Fábia? Treinando o teu cérebro para que ele te obedeça. Você precisa mostrar para ele quem é que manda aí. Certa vez eu fiz um treinamento e eu achei tão interessante a comparação do psicólogo. Ele disse: o nosso cérebro, ele é aquele cachorrinho, um pitbull. Ele é um pitbullzinho bem legalzinho, assim, que tá ali queridinho, sabe? Mas se tu não controlar ele, ele se avança em ti. Que coisa, né? Eu fiquei muito impactada. Ele disse: não, ele trabalha muito com isso, não. O teu cérebro, ele pode ser o teu pior inimigo e acabar com você. Fazer você ser uma mulher frágil, uma mulher chorosa, uma mulher que deita e chora em posição fetal, que, ó Deus, ninguém me ama, que eu não tenho sorte. Sabe, eu tô fazendo isso porque são experiências que eu vivi. É o nosso cérebro que faz isso. Mas quem é que decide escolher? Isso não se aprende em curso, gente. Pense nos seus problemas agora. Pense nos seus problemas. Pense nos seus problemas pessoais, de relacionamento, de brigas. Pense no estresse que vocês têm às vezes, nas discussões, nas raivas que nós sentimos, às vezes ódio. Pense em tudo isso. Será que alguma pessoa realmente decide, assim, escolhe sentir isso? Não, eu quero sentir raiva. Eu quero sentir ódio, eu quero sentir vontade de me vingar. Será que as pessoas sentem isso, estresse? Não. Ninguém quer assim, de uma maneira sã, né, com sanidade, ninguém quer. Por que que as pessoas então sentem isso? Porque elas têm dificuldades de ter liberdade de escolha. Ninguém escolhe um problema. O que eu faço então, Fábia? Primeira coisa, escolha requer discernimento. O que é discernimento? Agora vamos passar para um lado que precisa um pouquinho mais de conexão e de pensamento, de concentração. Quando vai escolher alguma coisa, pense numa mulher, pense numa amiga aí que sempre tem um relacionamento tóxico. Aí ela para, ela deixa, não, eu vou deixar. Aí passa um tempo, ela tem um igual ou pior. Vocês acham que ela quer? Ela não quer. É o cérebro que acha, ele sempre vai procurar algo que é familiar do passado, porque não dá trabalho para ele. O novo dá trabalho. Então, como ela, olhem como isso é sério, como ela não domina o cérebro, ela não entende quem ela é, que ela merece algo melhor. Quando ela não entende, ela sente a sensação de abandono, porque lá atrás ela foi abandonada e o cérebro diz: ó, tu vai ser de novo, tu tem que aceitar. Assim, quantas mulheres que escutam isso? É isso aí que tem para oferecer, é o que a casa oferece, como se diz, né? Mas é um condicionamento. Aí a tua amiga aparece de novo e ela aceita esse tipo de vida porque ela está condicionada ao falso eu dela, a ideia que ela tem do que ela merece. Entenderam? Então, voltando, a escolha, a liberdade de escolha é muito difícil. Por isso, mulheres, que muitas pessoas têm dificuldade de mudar. Eu quero fazer assim um levantamento para que todos entendam. Nós falamos do cérebro, nós falamos do nosso propósito, que você tem que ter clareza, falamos do falso eu e batemos muito em cima dessa tecla do falso e verdadeiro eu. Essas pessoas que sofrem e não conseguem decidir, elas não têm liberdade, é que elas não sabem ainda que eu está nelas, é o falso eu. Porque quando elas descobrirem o verdadeiro, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês vão quê? Se libertarem.
Então, preste atenção, toda escolha requer discernimento. Peraí, esse ou aquele? Não, mas esse aqui não tá de novo a mesma situação. Então, o discernimento. E todo discernimento ele requer o quê? Consciência. Você tem que estar consciente, não agindo na emoção. Consciência, gente. Então, volta para o cérebro, volta para a mente. Quando a tua consciência está nos padrões antigos ainda, você está no velho eu, o que acontece? Não consegue, a pessoa não consegue mudar. Então, o que nós fazemos, Fábio? O que eu faço para mudar? O que nós fazemos para mudar? Realmente reconectar com o nosso verdadeiro eu. Pare e pense na sua vida. Tudo que você está vivendo hoje é a reconexão com o verdadeiro eu. Entender quem você é. Por isso que hoje começamos com o nosso treinamento Poder das Palavras. Antes de você usar esse poder a seu favor, você sabe que você tem o que você tem que fazer. Lembra que eu falei que você sabe que tem que ter foco? Você sabe que tem que ter disciplina e ninguém vai ensinar você. Pode vir lá o palestrante dos Estados Unidos, fazer uma imersão de 4 dias, você pode gastar 50 mil, 70 mil reais e voltar para casa e depois de alguns dias voltar a ser a mesma mulher. Vocês estão recebendo aqui esse conhecimento hoje. Vocês estão entendendo, é verdade, eu sei, eu tenho que saber quem eu quero ser. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma atividade para finalizar, para que isso fique claro. Mas se você não tiver o discernimento e a consciência plena, o que é consciência, gente? Quem teve aula aqui comigo sabe, é você estar presente. Muitas coisas nós fazemos sem ter consciência. Quantas coisas a gente faz? Você come sem ver, você às vezes perde uma coisa e não sabe onde é que está. Ter consciência. Amanhã nós vamos fazer essa atividade de como ter consciência plena. Então, para você ter consciência hoje, mulher, eu quero que eu acredito que vocês estão aí com papel e caneta na mão. Eu quero que vocês peguem o papel e caneta agora. Quem tá com papel e caneta na mão aí me diz. Né? Então, para a gente entender aqui, por que, Fábio, então as pessoas não conseguem mudar? Por que muitas vezes eu não consigo tomar a decisão certa? Porque você está condicionada ao seu falso eu, a falsa mulher. Eu sei que dentro de mim existe uma Fábia criativa, uma Fábia que quer tantas coisas, né? Eu quero, agora estou conseguindo realizar algo, tá ali, a Deise está com um papel. Né? Quando eu acionei isso agora no último treinamento de Strave, quando eu fiz a aula Ser Próspera, que eu acionei o poder da riqueza, que eu entendi, é que quando a gente ensina, a gente aprende primeiro, a gente passa pelo filtro para depois entregar. Quando eu entendi isso, quando você entender isso, as coisas começam a acontecer na sua vida, porque você consegue acionar quem você realmente é, o que você quer. Então, para a gente finalizar, olha só o que nós vamos fazer. Você não é capaz de criar nada que não possa imaginar. Eu quero que vocês escrevam. Ali, a Adriana está com papel e caneta. Eu quero que vocês escrevam na folha de vocês. Tem 2 perguntas que eu quero fazer. Vocês podem depois compartilhar aqui na comunidade. A primeira pergunta é: qual é a real intenção de vocês estarem aqui nesse treinamento? Qual é a real intenção, o objetivo de vocês terem se inscrito? Por que vocês foram lá e se inscreveram? Por que isso aqui chamou a atenção de vocês? Falem de uma forma muito pessoal. Coloquem para vocês aí. Porque aquilo que eu não consigo ter na mente, eu não consigo alcançar. Então, porque senão vai ser mais um curso que você vai fazer, mais uma palestra que você vai assistir e depois você não lembra de mais nada. Então, eu quero que vocês escrevam ali, Fábio, eu fiz esse curso,
esse treinamento porque eu quero ter mais controle sobre as minhas palavras, eu quero ter mais controle sobre as minhas emoções, ser uma mulher mais forte, uma mulher mais confiante. Me coloquem qual é o objetivo de vocês aqui, a real intenção de vocês estarem nesse treinamento, certo? Vocês podem escrever bastante depois. E a segunda pergunta é aquela que vai trazer para fora o seu eu verdadeiro, a sua verdadeira natureza. Lembrem dessa palavra, verdadeira natureza. Então, eu quero que vocês digam o que vocês realmente querem ser, que tipo de mulher você imagina ser. Sabe, eu não consigo fazer isso, não consigo imaginar. Porque quando a gente fala com a questão de palavras, as palavras, elas são profecias autorrealizáveis. E quando vocês estão escrevendo, por que eu falei escrever com papel e caneta? Porque toda vez que você escreve, você ativa áreas no seu cérebro de consciência plena. Você para e pensa o que você está fazendo. Nesse exercício, vocês estão trazendo consciência. Vocês esquecem tudo que aconteceu, tudo que tem para fazer hoje e amanhã. E vocês pensem, que mulher você quer ser? Que mulher você quer que as pessoas te vejam? Como você quer que as pessoas te vejam? Não importa os meios, tá? Não importa se você acha que você nunca pode ser essa mulher. Se você quer ser uma palestrante, se você quer ser uma mulher que impacta a vida das mulheres, que você liberta outras mulheres, que você ajuda mulheres nos relacionamentos, como a Adriana. Se você quer ser uma mulher que dá alegria para as famílias através do seu produto, seja clara, use a criatividade agora. Você precisa fazer isso. Porque todos os arranha-céus, o avião que voa hoje, os navios, tudo foi criado primeiramente aqui, escrito num papel e depois se materializou. Porque, de uma forma científica, olha só, teve uma pesquisa agora da neurociência que eles fizeram um teste de energia nas pessoas, tá? E foi concluído que a energia de tristeza, de rancor, de ressentimento, sabe quando tem a sensação de culpa? Você fica bem fraquinha. A sua energia vai lá embaixo. Você não consegue resolver nem os problemas mais simples da ração do seu cachorro. Você não consegue resolver porque tu fica com a tua energia, a tua bateria lá no último risquinho. E eles comprovaram que a energia da alegria, essa energia que vem agora, quando vocês pensam em que mulher vocês querem ser, vocês geram no corpo de vocês a dopamina. Ele é o único hormônio que é gerado pela visualização. Que hormônio é esse, Fábio? O que vai me trazer de vantagem a dopamina? Ele vai trazer para você resistência, força. É a dopamina que faz uma mulher levantar um caminhão se o filho dela está embaixo da roda. É a dopamina que faz você ficar, às vezes, até mais tarde estudando porque você quer aprender aquele conteúdo. É a dopamina que faz você preparar todo o seu cenário, mesmo cansada, com sono, você estudar, fazer seu roteiro da live. É a dopamina que te joga, porque ela já te imagina na live. Ela já te imagina numa palestra, já te imagina dando um treinamento naquela empresa. Entendeu? Então, vocês precisam ativar a dopamina e pararem de se condenarem. Eu conversei hoje com alguém que está aqui hoje e ela me disse assim, Fábia, eu não sei, Fábia, eu tenho dificuldade. Isso nós vamos falar amanhã. Eu falei assim, troca a tua afirmação, fala, eu preciso aprender, eu quero aprender, troca, porque isso é uma reprogramação mental. Quando eu falo eu quero, o cérebro já manda ativos para o meu corpo para eu conseguir aquilo. Então, essa atividade eu quero muito que vocês coloquem pelo menos um parágrafo de que mulher vocês querem ser. De que mulher vocês querem ser. E vocês imaginem agora, para a gente finalizar, independente da idade de vocês, imaginem-se daqui a 20 anos.
Se vocês puderem agora, eu quero onde vocês estiverem, eu vou fazer isso também. Tirem o calçado de vocês, coloquem os pés no chão, tá? Coloque os pés no chão. Sinta o pé no chão. Por que isso, Fábio? O que é isso? Não, é que quando bota o pé no chão, o choque, né, do chão faz tu ter certeza onde é que tu tá. Então coloca os pés no chão, alivia o corpo de vocês agora. Respirem. Respirem naturalmente, como vocês costumam respirar. Fechem os olhos. Sinta o ar entrando. Sinta saindo. Sintam o corpo de vocês, as pernas, as mãos, os braços. Mexe um pouquinho os teus dedos dos pés. Olha que coisa maravilhosa, você tem os dedos dos pés. Mexe os dedos das mãos e respira tranquilamente. Agora eu quero que tu te imagine daqui a 20 anos. Se você tem 30, você com 50. Se você tem 20, você com 40. Você no seu aniversário. Fizeram uma festa para você. Você está chegando no aniversário, as pessoas estão vindo te cumprimentar. E perto de você vai vir 3 pessoas. Imagine que 3 pessoas que você ama muito, que vivem com você, que convivem na sua rotina, elas chegam perto de você. E você vai falar para elas quem você é. A mulher que você conquistou dentro de você. Você vai falar de conquistas. Você vai ser grata por tudo que você está vivendo e viveu. E você vai falar a mulher que você se projetou. A mulher que você desenvolveu ao longo desse tempo. Essas pessoas vão te parabenizar, vão te abraçar com muito orgulho. E você vai ir para a festa agora, festejar o seu aniversário, realizada, sendo a mulher que você sempre sonhou, porque você sabe que você teve um treinamento, que você descobriu que as escolhas não dependem de ninguém te ensinar. A escolha vem quando você descobre quem você realmente é. Aí você tem o poder, a liberdade de escolher. Agora, vocês vão escrever que mulher é essa. Que mulher você quer ser. Independente dos meios, das condições, de como vai acontecer. Escreve lá do teu coração, deixa vir do teu coração a mulher que você quer ser. Escreve detalhadamente. Eu vou colocar para vocês o que eu fiz, tá? Eu fiz isso também numa atividade, uma mentoria que eu tive. E eu coloquei, eu sou, já coloca como você fosse já, porque você está lá no seu aniversário. Eu sou uma mulher que realiza tudo o que deseja. Para sugestões para vocês. Eu quero melhorar amizades e ser influência que agregue nos grupos. Ser independente financeiramente, ser uma mulher que levanta e impulsiona outras mulheres, sendo inspiração para elas. Eu quero ser professora de cursos digitais, isso já está acontecendo. Né? Aí eu coloquei o faturamento, você pode colocar até o seu faturamento que você quer ter. Eu coloquei que eu quero ser dona de uma escola de comunicação, já está acontecendo, isso aqui já aconteceu há algum tempo, eu comecei já a escrever e tudo começou a acontecer. Quem é minha aluna aqui sabe que o negócio é explosivo. Aí eu coloquei aqui coisas daqui a um tempo. Já que já começa a acontecer, eu tenho o reconhecimento como uma mulher empoderada que tem convites para palestras em eventos em todo o mundo. Isso é para inspiração de vocês, tá? Sejam ousadas. Ó, sejam ousadas. Eu já falei, não importa como vai acontecer. Entendeu? Aí eu botei, vou estar na mentoria da Isabelle, é uma mentora minha que eu quero estar na mentoria fechada dela, do Mastermind.
Eu quero ter um grupo de mentoria, eu já estou montando isso. Viajar para, botei os países que eu quero viajar. Viagem, imaginem, use a criatividade. E coloquei outras coisas que eu queria morar na praia, já tá, aconteceu assim, ó, no estalar de dedos, que eu coloquei aqui. Então a frase é essa: se você não é capaz de criar nada, você não cria nada se você não primeiro imagina. E isso entra a fé. Isso é científico e isso é bíblico. A fé diz, a fé é a certeza daquilo que se espera. Se tu tem certeza, escreve. Escreve o que tu quer ser. É a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Tu não tá vendo, mas tu já tá sentindo. Sente. Escreve, te sente que roupa que tu vai querer usar naquele evento, naquela palestra, na tua empresa. Escreve e já sente. Então, quando a gente fala bem assim, bah, eu nem me imagino morando numa casa dessa. Ah, já pensou tu ir trabalhar, tu vender para essa empresa? Bah, eu nem me imagino. Gente, isso aí é um tiro no pé. Entendeu? Porque quando eu falei a questão ali das leis, né, do universo de Platão, fala-se que nós temos anjos. Lembra do medo? Quando tu tem medo é porque tu tá se sentindo sozinha e porque tu não acredita que tu é filho de Deus. Tu tá fora da tua natureza, do teu eu real. Então, quando tu acredita que tu não tá sozinha nesse plano, que tem um poder sobre ti, existem anjos a todo tempo. Aqui, ó, enquanto vocês escrevem, tem anjos. Não se assustem, mas tem. Então, quando eu falo o que eu quero, eles são acionados. Então, toda a mentoria que a gente faz, as pessoas dizem para mim, Fábia, eu escrevi no papel e depois de 2 dias a pessoa me procurou para resolver. Pai, como tu falou mesmo, é sobrenatural. É sobrenatural. Porque quando tu te conhece, lembra de Platão? Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a chave do universo e o segredo dos deuses. É que naquela época eles falavam assim, mas a Bíblia depois veio dizer isso. Que nós temos o quê? Como imagina a sua alma, assim é. Então, quando tu fala, por isso que eu digo, não diz o que tu não quer. Porque às vezes o teu anjo da guarda, o teu anjo tá com teia de aranha, ele tá ali olhando pra ti e diz assim, pá, mas ela só fala coisa ruim. Ela só fala o que ela não quer. Vamos ver uma hora ela vai falar o que ela quer pra gente fazer alguma coisa, porque é dito que será dado ordem aos anjos a nosso respeito. Eles estão à nossa disposição. Então, nesse momento que você está escrevendo, fique atenta. Ouse, ouse, imagine assim o que você quer. Não pense como, mas ouse, seja ousada, como eu coloquei aqui. Mundo, palestrar para o mundo. Seja ousada, certo? Hoje eu encerro com essa atividade. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vocês podem depois assistir novamente. Eu não sei nem quanto tempo faz. E aqui nós finalizamos, voltando para o poder. Ó, vamos voar o poder das suas palavras. E amanhã eu vou realmente explicar. A Adriana já colocou, depois eu leio ali. E hoje, amanhã eu vou colocar para vocês exatamente as palavras certas. Vocês vão fazer uma reprogramação. Amanhã é PNL, Programação Neurolinguística. Reprogramar a mente de vocês através das palavras. Amanhã vamos fazer a atividade de tirar as palavras que são tóxicas, coisas que vocês viveram, ouviram, falaram até hoje, e a partir de amanhã vocês não vão falar mais. Vocês vão acionar o comando do poder para a vida de vocês. Certo, mulheres? Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Convidar vocês para estar na minha casa, na minha sala, só vocês. E amanhã, novamente, às 21 horas, mais uma aula, o poder das palavras. Um beijo no coração. Compartilhem aqui. Por que, Fábia, que eu vou compartilhar? Porque quando você torna público o seu sonho, ele é muito mais fácil de se realizar. Peguem essa palavra. Quando você torna público e outras pessoas veem, elas unem a força delas com a tua. A fé
unissime, né? Ela se une à tua fé, ela é muito mais forte. Então coloquem aqui, porque tem as testemunhas todas que um dia vão ver, bah, eu tive naquele treinamento com a fulana e eu vi que ela falou que ia ser. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, às 21 horas.